A gente está muito feliz com a presença de todo mundo aqui. O tema dessa roda vai ser a dramaturgia coletiva, com base nas nossas experiências, minha, do Alex e do Ronaldo, especificamente com relação ao projeto que a gente fez, né, o Experimento Andaluzia. E também a gente vai falar um pouco sobre essa construção dramatúrgica de tudo isso. E aí, nesse primeiro momento, que vai durar mais ou menos 1 hora, aí a gente vai falar, trocar as nossas impressões. E depois, na segunda hora, aí a gente vai abrir para perguntas, para apreciações de vocês, para vocês terem um espaço também de troca e de conversa. Tá legal? Então, antes de qualquer coisa, vamos apresentar as pessoas que estarão fazendo essa parte dessa roda. Então, vamos lá. O Ronaldo Fernandes, né, que já deu a roda de ontem, né? Aí também tem o Alex Félix e eu também, Marcelo Marinho. Tá legal? Vou dar uma lida rapidinha aqui nos currículos de cada um e aí a gente vai começar a falar. Então, Ronaldo Fernandes, diretor, dramaturgo, ator e iluminador, pós-graduado em direção e atuação. Escreveu Dentro de Mim Mora Outra, Nó na Garganta, Meu Deus, entre outros. Estreia como diretor profissional no Grupo Tescom de teatro. Neste período de isolamento, escreveu o texto ainda inédito Uma Revolução Bárbara para o projeto Caminhos da Independência do Teatro do Caos. Apresentou o solo de autoficção Amâncio, a atuação e dramaturgia dele, e foi diretor assistente do espetáculo Das Tripas Coração. Dirigiu o Experimento Andaluzia, em comemoração aos 25 anos do grupo de teatro Tescom. Participou como ator convidado do experimento cênico narrativo Aclariciando e, em 2021, atuará no espetáculo Bodas de Sangue, de Federico Garcia Lorca, montagem online e presencial no grupo Tescom, com a direção do Nelson Baskerville. Alex Félix, formado em comunicação social pela Unesp, teve sua primeira experiência teatral no projeto Carlitos aos 12 anos de idade. Em 2007, ingressou na Tescom Escola de Teatro e passou a integrar o grupo oficial no espetáculo 1793, dirigido pelo Roberto Pérez. Tornou-se professor de teatro e participou como ator dos espetáculos Canção para Otelo, Nó na Garganta e entre outros. Atualmente integra o elenco de Experimento Andaluzia e de um novo processo inspirado no texto Bodas de Sangue, com direção do Nelson Baskerville. E por fim, eu, Marcelo Marinho, falarei de mim mesmo na terceira pessoa, ator formado na Escola de Teatro do Grupo Tescom, músico, compositor e arte educador, possui graduação em Música e em Artes Visuais, além de pós-graduação em História da Arte. Estudou regência dentro do projeto Orquestrando São Paulo, do SESI São Paulo, criador do Núcleo de Pesquisa em Teatro Musical da Escola de Teatro Tescom, compôs e dirigiu o espetáculo musical Sonho de uma Noite de Verão, com alunos e professores da escola. Como ator, os principais trabalhos são Canção para Otelo e O Primeiro Milagre do Menino Jesus. Bom, gente, então, seguinte, nesse nosso papo, que a gente vai falar sobre dramaturgia, como é que se deu essa escolha dos nossos 3 nomes, né? Então, quando a gente tinha aí as oficinas a serem proporcionadas para a população em geral, a gente foi se dividindo meio que por grupos, né? Então, o grupo Tescom, a gente pegou e falando, o Ronaldo, ele se ofereceu como essa experiência de direção dele, de conduzir a roda de ontem, que foi sobre direção. Aí, hoje, eu, o Alex e o Ronaldo, que fizemos a equipe de dramaturgia do Experimento Andaluzia, que foi o experimento online que a gente apresentou no último FE7, lá em novembro. A gente também falou, então, nós 3 podemos comandar essa roda, a gente pode liderar e fazer essa mediação entre as nossas experiências e a experiência do público também. E aí, bom, como é que foi, na verdade, essa divisão? A gente, quando estava montando ainda essa coisa do experimento online, e a gente estava cheio de dúvidas ainda sobre o que fazer, sobre o que cada um ia fazer, como que ia fazer, nós, então, acabamos liderando essa parte dramatúrgica no sentido de tentar dar
como é que eu posso dizer, uma costura naquilo que os atores estavam criando. Então, os atores nesse processo do Experimento Andaluzia, e daqui a pouco o Alex vai falar bastante disso também, mas eles foram atores criadores no sentido de que eles mesmos começaram a criar os próprios textos, as próprias cenas, e começaram a desenvolver as próprias propostas artísticas dentro daquele norte que era o projeto. E aí, minha figura, a figura do Alex e a figura do Ronaldo, em parceria, em conversa, nós três, às vezes numa sintonia muito tranquila, às vezes discordando e batendo cabeça, mas nós, aos poucos, e por meio do diálogo, a gente foi construindo uma estrutura que conseguisse reunir aquilo que de essência, aquela cena, aquela proposta artística de determinado ator ou de determinada atriz, que representasse aquilo e que pudesse costurar uma coisa na outra para que o todo ficasse bem compreendido, né? Porque foi engraçado até que o Gustavo falou lá no início, né? A palavra drama. Então, quando a gente pega a palavra dramaturgia, a gente observa que tem drama ali no começo, ou seja, a gente está falando do gênero dramático. O gênero dramático, ele se opõe ao gênero lírico, que é a poesia, e ele se opõe também ao gênero épico, que é o gênero narrativo. Então, quando a gente fala de um gênero dramático, um texto para o gênero dramático, que é o teatro, a gente está falando de uma história que é contada por meio de ações. Essa é a grande diferença. Então, assim, não é uma narração, uma coisa que você está contando de outra pessoa, que aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. A grande chave do gênero dramático é que tem que aparecer na cena. A história ela não está lá para ser narrada, ela está lá para ser vivida. É claro que o recurso da narração é uma coisa que pode ser utilizado também do gênero dramático, pode ter um narrador, etc. Mas, via de regra, isso é importante para a gente compreender. A dramaturgia nada mais é do que você contar aquela história ação por ação. Então, assim, não adianta apenas palavras bem escritas na página, no texto, no papel. Para a dramaturgia ser bem executada, ela precisa ser possível transportá-la para a cena. Se ela não aparece em cena, aquilo não é uma boa dramaturgia. Né? Resumindo muito a grosso modo, mas é isso, tá? E com todas aquelas questões que, por exemplo, o Aristóteles, 5 séculos antes de Cristo, vai criar com aquele caminho que a gente vai chamar de arco aristotélico, ou às vezes estrutura em 3 atos, né, onde você vai ter, no início, a apresentação dos personagens, o desenvolvimento de um problema que vai crescendo, 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 até chegar no clímax, do clímax vem a resolução, da resolução vem o desfecho. Então, essa estrutura é uma estrutura muito comum que ela foi desenvolvida há muitos e muitos e muitos séculos e que permanece hoje extremamente presente naquilo que a gente consome, em filmes, em peças, em séries, em livros, em músicas. Em 99% das obras que a gente consome estão dentro dessa estrutura. Até mesmo as obras que quebram essa estrutura usam essa estrutura como um ponto de partida, mesmo que seja para negá-la depois. Então, os desafios de fazer uma coisa que para a gente é nova, porque, né, acho que para todo artista de teatro foi surpreendido nessa pandemia e com essa necessidade de fazer algo online em um outro formato, por um outro meio que não é o que a gente está acostumado, e de adaptar também o texto teatral, a ação teatral, tudo aquilo que envolve a representação dessa história ou a mensagem que se quer passar, tudo isso de uma forma que case com esse novo meio, que case com aquilo que você quer fazer e que você vá pegando essas técnicas antigas e remodelando de acordo com essa nova necessidade atual. Beleza? Então agora eu gostaria de passar a palavra para o Ronaldo, que ele vai falar um pouquinho sobre a questão da dramaturgia e das possibilidades das diferentes dramaturgias. E aí depois vem o Alex, e aí depois a gente vai trocando com todo mundo, tá? Ronaldo, vai lá. Obrigado, Marcelo. Vocês estão me ouvindo bem? Só faz assim que eu estou em dúvida. Então, o Marcelo, ele
É, quando a gente fala de texto, dramaturgia, o Marcelo introduziu uma coisa bem legal, que são os gêneros, né? O épico, o dramático e o lírico, né? Então, imagina assim, só complementando aí, o dramático é assim, eu sou. Então, eu estou, eu. Então, esse é o gênero dramático, a ação está aqui. O gênero épico é, como ele falou, narro. Eu conto, então eu estou contando, não sou eu. E o gênero lírico é o que está ligado mais ao estado das coisas, à poesia, à natureza, né? Bacana isso aí que o Marcelo falou. E aí me fez lembrar de uma coisa que é importante, alguns conceitos assim de dramaturgia, né? Quando você está escrevendo uma peça, você pode ter um indivíduo, que é uma pessoa, por exemplo, no Bonde Chamado Desejo. No Bonde Chamado Desejo eu tenho Blanche, eu tenho o Stanley, então são indivíduos. Então eu estou escrevendo sobre aqueles indivíduos. Por exemplo, no Bodas eu tenho o Leonardo. O Leonardo é um indivíduo, ele está lá. E eu tenho também estados. Que na dramaturgia chama de actantes, né? Então, actante indivíduo é aquele que tem nome, para quem eu nomeio. Eu acabei de falar o exemplo aí do Leonardo e da Blanche, por exemplo. O Leonardo no Boda de Sangue e a Blanche no Bonde Chamado Desejo. E você também tem actantes estados, que são, assim, eles não têm uma identidade, eles carregam não é metáfora, né? Eles carregam uma representação de algo. Por exemplo, o Bodas tem muito isso. O único actante indivíduo é o Leonardo, porque ele tem um nome, então ele é o indivíduo. Os outros personagens são actantes estados, é a criada, a mãe, o pai. Então, nessa conjuntura de criação, eles representam um estado. Então, o pai ali dá uma representação, não é metafórica, mas é uma representação de todos os pais. A mãe dá uma representação de todas as mães. E se você pega aí um dos gêneros ainda, aí lá no Bodas tem o tal do gênero lírico, que é a lua, que quando ele coloca a lua em cena, ela não é nenhuma, ela é um actante estado, porque a lua representa alguma coisa, mas nessa linguagem tem um lirismo quando você coloca, né, a lua. Então, como você pode misturar essas coisas para você fazer um texto? Mas a minha fala é que o Marcelo falou isso e eu lembrei, mas o que estava combinado para eu falar é assim: o que é texto e o que é dramaturgia? O Gustavo perguntou assim: drama, turgia, então o que é drama, o que é turgia, né? Não tem uma definição, porque drama é ação, né? A palavra drama é ação, mas tem uma diferença fundamental. Uma coisa é texto e outra coisa é dramaturgia. Por exemplo, no Experimento Andaluzia, os textos, em sua maioria, são de autoria dos atores. Em sua maioria, porque o texto é o que foi escrito. Então, por exemplo, o texto da mãe. A Carla foi lá e escreveu o texto da mãe. O texto da Flávia, ela foi lá e escreveu aquele texto. Então, texto. Então, quando você tem um autor, eu sou um autor de um texto. Então, eu escrevo ali o texto, o que é que vai ser dito. Eu cheguei em casa hoje e pus o café. Então, na verdade, a gente tem, nesses grandes autores, a gente tem textos, né? Porque eles escreveram, você pega a Casa de Bonecas, do Ibsen, você tem um texto lá escrito. A Nossa Cidade, você tem um texto lá escrito. Dramaturgia é tudo que está na cena.
Dramaturgia é uma junção de tudo. A luz, por exemplo, eu quero, naquele texto, que tenha um clima maluco. O texto ele vai ser dito num ritmo, mas eu quero que o público veja uma coisa maluca. Então, quais são os elementos que eu vou utilizar para que, enquanto eu estou dizendo o texto, mesmo eu dizendo o texto calmamente, eu vim aqui hoje para falar, não sei o quê, mas o diretor quer que o público perceba que a cabeça daquele indivíduo tá maluca. Então, ele usa uma série de procedimentos, uma série de elementos, a luz, a música. Então, ele coloca uma luz estroboscópica, ele coloca uma música acelerada, um rock and roll. Então, eu vou ouvindo aquele texto sendo dito de um jeito, mas na dramaturgia eu entendo tá uma loucura na cabeça daquele personagem. Então, texto é o que é dito, é o que foi escrito, é o que foi falado. Dramaturgia é tudo que contribui para ou o entendimento, ou para reforçar aquela ação que está sendo dita no texto. Então, isso é bom. Eu me considero mais um dramaturgo do que um texto. Apesar, tem uma discussão no teatro aqui de São Paulo se deveria ter um prêmio de dramaturgia ou um prêmio de texto. Por exemplo, não sei quem viu, quem teve assim a oportunidade de assistir Stabat Mater, que é da Janaína Leite e que ganhou o Shell o ano passado, acho que foi o ano passado, de dramaturgia. Ela tem, no texto, ela ganhou o Shell de dramaturgia. Tem texto, tem projeção, tem dança. Então, isso é a dramaturgia, sabe? Quando todos esses elementos, eu acho que até estou sendo repetitivo, já falei bastante sobre isso, quando todos esses elementos contribuem para a cena. E, geralmente, o dramaturgo é o diretor. É muito difícil um diretor não ser o dramaturgo. Ele acaba não assinando ali como dramaturgo, porque vai se confundindo o que é dramaturgo e o que é o autor. E nesse teatro contemporâneo, a gente vai dando o nome de dramaturgo, enfim. E por que eu falo isso? Porque no Experimento na Andaluzia, nós não tivemos... nós tivemos... Quantos atores eram? 8? Alex, alguém consegue me lembrar quantos atores eram no Experimento? Acho que éramos 9, né? 9. 9 atores? Acho que éramos 9. Então, ali eu tenho 9 autores de textos e tenho 3 dramaturgos que pegaram esses textos e pensaram como organizar esse texto, esses textos que surgiram a partir das materialidades. Quando eu fui trabalhar com a Verônica Gentili aqui da Companhia Munguzá, num espetáculo, aí eu cheguei lá e achei assim, aí eu fui lá e escrevi um texto. Fiquei em casa pensando e escrevi todo um texto, lá, lá, lá. Aí nós lemos o texto lá todos juntos e ela assim, nossa, maravilhoso o texto, não sei o quê, deixa ele ali num canto. Foi um primeiro choque assim que eu sofri como autor. Como assim vai pegar meu texto e deixar ali num canto? Aí, beleza, né? Deixou o texto ali no canto e aí começou todo o processo. E o que eu via? Que os atores iam criando e, na verdade, eu era consultado assim. Não, mas, Ronaldo, a gente está falando disso, mas eu acho que essa cena está indo para outro caminho, que é aquilo meio que a gente conversou ontem sobre o que é que se fala, né? Aí eu ficava meio assim, porque eu não escrevia uma linha de texto. Eu só participava dos encontros e eu ia meio que orientando, dizendo assim, não, gente, mas essa cena aqui não serve, porque dentro do todo que a gente está criando,
essa cena não tem nada a ver. Aí jogava-se aquela cena fora. E foram seguir. E aí começou a me dar um desassossego, porque como é que eu vim para ser o autor aqui e eu não escrevo uma linha, não escrevo uma linha. E começou a me dar um desassossego, uma agonia, até que um dia eu peguei, chamei a Verônica e falei assim, Verônica, olha, eu acho que eu não devo assinar como o dramaturgo desse espetáculo. Ela falou assim, como não? O espetáculo todo está sendo criado a partir do que você está orientando. Você é o dramaturgista. Você é o dramaturgo. Não pense que porque você não escreveu uma linha do texto, porque todo o texto está saindo dos autores, dos atores, que os atores não estão criando a partir do que o dramaturgo está provocando. Aí foi assim, um mundo se abriu para mim a respeito disso. Sobre o que é ser um autor de um texto e um dramaturgo. Claro, quando você vai para participar de um edital e tudo, você escreveu um texto, não dá... Ó, a experiência do Stabat Mater, que ganhou no Centro Cultural São Paulo o texto de pequenos formatos. Na verdade, era um roteirão do que seria a cena, das ideias que estavam na cabeça da Janaína, do que iria discutir. Não tinha texto, um texto, eu vou falar, fulana chega, entra e diz. Era assim, porque a mãe dela faz a peça. Minha mãe vai fazer isso, Então, isso no teatro contemporâneo é muito revelador, né? E eu queria trocar essa experiência com vocês sobre o que é um texto e sobre o que é uma dramaturgia. E a dramaturgia é tudo que está na cena. Então, eu acho que a contribuição maior é que no Experimento Andaluzia, os atores foram autores e nós fomos dramaturgos. Isso não significa que nós não tenhamos escrito alguns textos, ou feito uma revisão, ou pegou o texto do ator e trocou uma palavra aqui, uma palavra ali, entendeu? Então, era isso que eu queria falar, sobre essa diferença de dramaturgia e de texto. E o Marcelo agora, o Alex, vai assumir a palavra e vai falar um pouco como foi isso, surgiu, da onde veio. Deixa eu só fazer um parêntese, Alex, antes de passar a palavra. Ontem eu falei assim que o diretor ele tem que ser meio culto, não, ele tem que ser culto, né, para ter um monte de referências. E aí, como é que veio o nome Andaluzia, Experimento Andaluzia, se a gente estava estudando bodas de sangue? Aí eu quero compartilhar uma coisa com vocês. O Magilute fez um espetáculo chamado Dinamarca, que era a partir de Hamlet. É isso ou eu falei errado? De Hamlet. Então, eles estudaram a obra do Hamlet e montaram um espetáculo chamado Dinamarca, que era onde a história se passa. A partir desta referência do Magilute como espetáculo Dinamarca, é que veio na nossa cabeça de dramaturgos a Andaluzia. Peraí, nós estamos falando de bodas de sangue, mas nós não estamos falando de bodas de sangue. Então vamos chamar de Andaluzia, porque Andaluzia é a região de lá, mas ao mesmo tempo é a Luzia, que é a primeira brasileira. Então, você vê como esse arcabouço de informações contribui para o ato criativo? Eu queria compartilhar isso com vocês. Alex, é contigo. Um beijo. Beijo, Ronaldo. Eu estou travando a impressão minha, gente. Vocês estão conseguindo me ouvir normalmente? A minha voz está travando? Não, a voz está indo, pelo menos. Então, tá bom. Então, eu vou contar um pouquinho da nossa experiência aqui, como surgiu esse Experimento Andaluzia, né? O Ronaldo, como diretor,
ele provocou os atores para encontrarem ali, eu acho que ele até pode aprofundar um pouquinho depois, novamente, para a gente encontrar aí o que a gente tinha em comum, o que a gente não tinha, onde que a gente não conseguia ter uma dinâmica ali com a personagem. Vamos encontrar ali o nosso ponto de choque. E cada um se aprofundou na sua personagem. Cada um tinha uma personagem e teve que estudar muito a respeito dela. E ele, distribuindo essas personagens, a gente criou uma lição de casa. Cada um teria que criar as suas materialidades, apresentando a sua personagem ou você mesmo, a sua pessoa, como que você conseguiria chegar até ali, né? Como você conseguiria criar aquela personagem. A primeira, inclusive, foi a Carla, e a partir da materialidade dela, no qual ela fez um vídeo, os outros atores, semanalmente, foram criando as suas materialidades. Alguns misturando vídeo com ao vivo, outros só vídeo, a maioria foi ali no vídeo. E aí, nesse momento, cada ator, compositor, pesquisador, foi também dramaturgo, além de autor de texto, né? Porque foi criando ali a estrutura do seu texto, né? Conforme disse o Ronaldo, a dramaturgia é tudo que está ali para ajudar com que aquele texto seja contado. E aí a gente entra naquela outra coisa que o Marcelo falou, o épico eu estou narrando, mas dentro de uma dramaturgia eu posso usar o dramático e posso colocar o épico, assim como eu posso usar o lírico, porque a dramaturgia é a forma como o dramaturgo pensa como ele vai contar aquela história. Será que vai ser de maneira linear? Será que vai ser de maneira não linear? Será que vai ser de maneira documental? Será que ele vai misturar realidade com ficção? Que é mais ou menos isso aí que eu acho que pega mais aí na onda do Ronaldo, né? Então, assim, fomos sendo atores, dramaturgos, depois que todos esses mini espetáculos virtuais foram mostrados aí para todo o grupo, a gente discutiu como um grande grupo e entendeu como seria aquela dramaturgia do experimento em si. Porque nós tínhamos pequenas dramaturgias, que ia virar uma super dramaturgia que ia usar essas dramaturgias como texto, né? Então, aquilo que antes era uma dramaturgia do Alex, a dramaturgia da Carla, viraram um texto para a dramaturgia do Ronaldo, do Alex e do Marcelo, que é o experimento Andaluzia. E aí o mais difícil é juntar todas aquelas visões diferentes, porque enquanto um ator era tocado pelo personagem porque se identificava muito com ele, outro ator estava em crise porque aquele personagem não tinha absolutamente nada a ver com ele. Outro ator trazia como texto histórias do passado e outros pensamentos do futuro, ou traziam pesquisas que estavam fazendo ali no seu presente, né? A Flávia, por exemplo, estava estudando muito a questão do feminismo, a Paula ali no flamenco, todas elas pensando em cima do feminino e do feminismo, mas eu acho que elas vão falar um pouquinho mais sobre isso amanhã, e aí eu acho que vocês vão entrar mais nessa coisa da dramaturgia feminina. O Marcelo foi tocado pela história de ser um filho que tem uma mãe em cena, que tem uma mãe fora de cena, e juntou as duas histórias, criou uma dramaturgia dele, que virou texto para nossa grande dramaturgia. Eu entrei em crise porque eu fui selecionado para fazer um papel de idoso, quando eu
estou com muito medo de estar parecendo idoso, né, nessa idade que eu tenho. Então, assim, essa experiência como dramaturgos, minha, do Ronaldo e do Marcelo, depois de usar o texto desses atores, né, que a princípio também já tinham criado uma forma, um pensamento, fez com que nós entrássemos também numa crise, não digo uma crise com o grupo, mas porque o que me tocou no trabalho, no experimento de cada ator, talvez não tivesse sido aquilo que tenha tocado o ator acima de tudo, né? Eu vou colocar minha própria experiência. Como dramaturgo do Experimento Andaluzia, gostaram muito de uma determinada cena que eu tinha feito na minha materialidade, que era o Alex dirigindo o carro e pensando sobre a sua idade, enfim. E o que eu tinha gostado mais, na verdade, era a minha releitura do Bodas de Sangue, no qual eu criava um final totalmente diferente para a história. Não foi isso que ficou. Não era a dramaturgia, não era o texto do Alex. Agora a gente estava falando de um experimento maior, a experiência do grupo, o que colava nessa dramaturgia. Então, em alguns momentos, a gente tinha o quê? A gente tinha a impressão que, ao mesmo tempo que a gente estava dando voz para todos os atores, porque tudo que estava lá foi escrito, foi dito, foi criado pelos atores, e nós ali meio que fizemos essa colagem. A gente fez a nossa colagem de acordo também com o que a gente viu. A gente criou um esqueletão, né? Qual seria a primeira cena, qual seria a última cena, qual seria a sequência, que poderia ter sido outra. Né? A gente tem uma cena de uma leitura de texto do espetáculo Bodas de Sangue, no qual estamos o pai, que sou eu, a mãe, que é a Carla, a noiva, que é a Júlia, e o noivo, que é o Marcelo. Né? E em alguns momentos a gente pensou, será que a gente não coloca essa cena lá no início para a gente mostrar que é um ensaio? Aí, de repente, a gente... Não, vamos começar de outra forma. Como que a gente vai contar a história? Qual vai ser a ordem? Qual vai ser essa dramaturgia? Como que a luz vira dramaturgia? Porque a luz também é texto, né? O texto, além daquilo que é dito, é aquilo que é mostrado. Tudo que está no texto tudo que é mostrado, tudo que é falado é texto. E a dramaturgia é aquilo que une tudo, né? Então a gente sofreu um pouco, mas foi um sofrimento muito muito bom, porque a gente meio que é como se a gente tivesse inaugurado uma dramaturgia, porque existem vários tipos de dramaturgia e a gente está falando pela primeira vez de uma dramaturgia virtual, uma dramaturgia Zoom, uma dramaturgia em que um abre uma câmera e o outro fecha ao mesmo tempo. E aí entra a figura do dramaturgo diretor, né? No caso o Ronaldo, que é aquele que vai olhar e vai fazer as correções. E por isso também a dramaturgia que a gente colocou, que naquele momento que foi para a cena já virou texto, e dramaturgia novamente na mão do diretor, que quando vê pode fazer suas correções, foi uma experiência muito revolucionária, porque até então, até certo momento, a gente estava se perguntando, isso aqui é teatro? E aí a gente descobriu que era. Que dramaturgia louca é essa, né? Que começa com pequenas dramaturgias viram um texto, que vira uma outra dramaturgia, e quando essa dramaturgia está pronta e vai para o Zoom, que a gente está acostumado com um palco, né? E essa nova dramaturgia volta a ser texto e vira uma nova dramaturgia na mão
do diretor, que, como disse o Ronaldo, o diretor é o dramaturgo, né, dos novos tempos. É aquele cara que vai saber onde aquela luz vai contar aquela história, onde aquele ator vai abrir a boca, onde aquele outro vai estar dirigindo o carro, né? E quando a gente vou falar especificamente da cena do carro, ali tem os meus sentimentos com relação à velhice, tem texto do Lorca, né? Texto tirado ali da obra Bodas de Sangue, tem um texto que é criado na hora, porque depende do trânsito, às vezes tem uma pessoa para quem eu precise buzinar, tem uma pessoa para quem eu precise olhar com cara feia, ou uma pessoa que me aborda porque está querendo vender uma bala e eu digo que não, e isso como texto também é muito revolucionário, né? Ou quando cai a internet e é criada toda uma nova dramaturgia, né? E um novo texto, e tudo se mistura. E aí é isso, bacana de falar dessa nova dramaturgia, essa dramaturgia que a gente está vivendo, que tem cena simultânea. Isso aqui que a gente está vivendo é uma dramaturgia muito, muito diferente, muito revolucionária. Teve um gostinho de novidade para a gente, um gostinho de aprendizado muito, muito bom, né? E eu tenho impressão de que essa dramaturgia que foi criada e que a gente passou por todo esse processo ainda é uma dramaturgia que ainda não está terminada, porque a gente está aberto para o mundo, a gente está aberto para o nosso diretor e a gente está aberto para as novas descobertas também de todos os atores, porque a gente está falando, nesse nosso experimento Andaluzia, da nossa experiência enquanto atores desse experimento. Então, isso também muda, isso também é uma revolução diária. Ronaldo, se quiser falar alguma coisa sobre aquele ponto de choque, que foi o que revolucionou aí a cabeça dos atores para criarem a primeira dramaturgia, pode falar e depois eu acho que a gente já pode abrir aí para mais questionamentos, que a gente talvez esteja preparado para responder. Eu vou falar e depois eu acho que o Marcelo também quer contribuir. Aqui tem uma coisa importante que você disse, que é bacana assim, frisar, né, nesse processo, né? Não é o que assim, as escolhas têm que ser, e aí tem que ser o que é melhor para a peça. Não é o que é melhor para o diretor, para o ator, não sei o quê. As escolhas, elas têm que ser assim, o que é melhor para a peça. Então, porque quando o Alex fala assim, eu gostava mais de uma cena e entrou outra coisa. A Carla eu acho que é o maior exemplo assim do quanto a gente tem uma conversa, né? Porque assim, você cria um texto. Quando eu contei o exemplo lá inicial, eu falei assim, então aí a Verônica falou assim, olha, lindo texto, você deixa num canto. E aí você fala assim, como assim o texto que você vai escrever você vai deixar num canto? Mas é o que é melhor para a peça. Então, os atores, e aí é onde eu acho esses atores incríveis, como eu disse ontem, é a disponibilidade de produzir e saber que o que foi produzido pode ser jogado fora. Então, isso talvez seja a maior assim, dor e a delícia, né? Porque você fica lá a semana pensando na tua materialidade, aí você cria e você vem cheio de gás e mostra achando que você fez a coisa mais incrível. E aí na discussão, no fórum, com todo mundo, vai caindo a tua ficha que não era bem assim. Então aí tem um sofrimento para você desapegar daquilo. Aí você
tenta convencer que aquilo é o melhor, mas é como ontem, é como eu falei ontem, a cena responde, o espetáculo responde, sabe? Então todo mundo vai começando a marchar na mesma dramaturgia, na mesma linguagem, no que se vai falar. Então, quando o Alex falou disso, de assim, aí o que eu mais gostei acabou não ficando, é importante que isso seja dito para todo mundo, porque é um exercício de desapego para produzir coisas novas, até que você acha. Às vezes a gente fala assim, achei a peça, achamos a peça, mas você produziu tanto texto, tanta materialidade, tanta coisa para achar a peça, entende? Então, era isso que eu queria contribuir. Marcelo, você ia falar, acho que depois da fala do Marcelo, abre para as perguntas, né, Marcelo? Sim, sim. Isso é interessante. Eu queria pontuar uma coisa que passou ali no discurso do Alex, né, na fala dele, que os atores, né, eu incluso, o Alex também, né, que a gente também estava atuando nesse projeto, cada um criou, é como se fosse mini espetáculo, gente, que tinha entre 20 e 30 minutos de materialidades. Então, assim, era muito material. A gente sabia, foi designado os personagens para cada um nesse projeto do Andaluzia, e aí falou, meu, é hora de criar. Então, assim, da quantidade acaba se extraindo a qualidade, né? Assim, então a gente tinha muito material nas mãos e aí a gente foi pensando aquilo que realmente era a essência ou que a gente considerava a essência daquela cena, daquela personagem, daquela proposta ali, né? Porque até como teve um comentário aqui no chat da Cláudia que ela falou, essa miscelânea realmente é uma miscelânea porque cada um fazia dentro do ponto de vista seu como ator ou atriz e da sua própria personagem. Então, você vai ter muitos pontos de vista quando você faz uma dramaturgia coletiva, nesse sentido, em que o próprio ator cria o texto. Muitos pontos de vista. O desafio está em tentar elencá-los numa ordem e costurar de uma forma que faça um sentido para a peça. Então, aquela estrutura que eu falei de passagem do Aristóteles e tal, né, que é, basicamente é começo, meio e fim, onde você tem o desenho de um arco que sobe e depois desce. Isso, de uma certa forma, apesar de ser fragmentado, apesar de ser como é que eram as palavras no começo, Ronaldo? Era fragmentado, incompleto. A gente falava isso no começo da peça, né? Que é um exercício que é como se tivesse muitas janelas, muitos pop-ups que vão abrindo, 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 e aí a gente tenta costurar tudo isso. Então, não tinha uma única personagem principal que a gente vá seguindo do início ao fim, mas, ao mesmo tempo, a gente tinha que encontrar alguma figura que conseguisse unificar tudo isso que os atores propuseram. E aí é onde vem a coisa da Luzia que o Ronaldo propôs ali, né? Por quê? Porque quando a gente fala de Andaluzia no sentido geográfico, né? A região do Garcia Lorca, que também está presente nesse experimento, com textos não só do Bodas de Sangue, mas também com poemas, com frases, com outras coisas que permeiam a obra dele. E também quando a gente pega Andaluzia, e o Ronaldo traz Luzia como a primeira brasileira, né, aquele fóssil que foi encontrado, que estava no Museu Nacional, inclusive, que inclusive sobreviveu às chamas do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Então, tudo isso é aquela coisa de que, assim, na peça você tem um enredo e você tem um mito, né? O enredo, basicamente, é a história. Então, são aqueles personagens. O personagem A faz uma coisa, o personagem B faz outra, o diálogo é assim e tal. O mito, ele é a verdade humana por detrás daquele enredo. Então, os mitos, muitas vezes, eles se repetem.
né? Então, aquela verdade humana, ela vai se repetir em muitos espetáculos e livros e peças e filmes, etc. Inclusive, eu trouxe até um livro aqui, que o Ronaldo ontem mostrou um livro na oficina, e eu quis mostrar hoje também. Esse aqui é um livro do Campbell, do Joseph Campbell, chama O Herói de Mil Faces. O Herói de Mil Faces é um livro muito bom para esse exercício dramatúrgico, porque ele faz um comparativo das diferentes histórias que diferentes culturas carregam, e como elas são similares de determinadas formas. Como elas têm uma estrutura que muitas vezes é parecida e como elas trazem mitos que são os mesmos. Então, quando a gente fala da Luzia como fio condutor, aí a gente está buscando esse mito da... Bom, que poderia ser exemplificado como, por exemplo, o mito da fênix, aquilo que pega e morre e se renova, e continua, e resiste, e vai indo nesse ciclo eterno e vai resistindo a tudo. Então, quando a gente fala que a Luzia resiste a deslocamento das placas tectônicas, a vulcões, a meteoros, a terremotos, ao incêndio do Museu Nacional, a gente está falando ali desse renascer e dessa resistência que foi o que nos impeliu a fazer esse experimento online, né? Porque é um grupo, né, relativamente grande, né? Nós somos em quantos? Eu sempre esqueço. Mas 8, 9, 10, sei lá, por aí. E aí tem teve essa conversa no começo, a gente falou assim, a gente vai fazer esse experimento, a gente não vai fazer. E como é um grupo que tem muitas pessoas, é um grupo que naturalmente discorda de muitas coisas. E isso é bom. Isso é bom porque a gente vê muitos pontos de vista, assim como a gente viu muitos pontos de vista nas cenas que foram apresentadas dentro desse projeto. E aí, o que a gente busca fazer enquanto exercício, enquanto experimento, é justamente juntar esses diferentes pontos de vista dentro de uma estrutura que vá ter uma coerência no seguinte... Ah, a Carla falou ali, 10 pessoas, né? Que vá ter coerência e que vá tentar passar essa mensagem, esse mito, essa comunicação da resistência, desse mito que a gente pode ver com Luzia, que a gente pode ver com a história da Fênix, que vai, apesar de tudo, nos momentos mais difíceis, vai buscar alguma coisa que vai fazer com que ela renasça das cinzas, com que ela resista às próprias intempéries, aos próprios fracassos, às próprias dificuldades, certo? Isso eu queria pontuar, que eu lembrei enquanto o Alex estava falando, tá? Não sei se o Alex ou o Ronaldo querem falar mais alguma coisa ou se a gente abre para perguntas. É que, pessoal, vamos abrir, mas eu queria contribuir duas coisas, porque você vai falando, lembrando, né? Por exemplo, eu vou citar duas cenas assim, eu iria citar três, mas vou citar duas cenas, como a dramaturgia é importante, além do texto, né? É a cena da Flávia, por exemplo, a cena da Flávia, ela tem um texto, mas antes ela tem toda uma dramaturgia com aquelas luzes, para quem viu. Então, quando eu vejo aquelas luzes, onde elas estão. Então, eu já associo imediatamente com Paris, com o feminino. Então, aquilo é dramaturgia pura, não tem um texto, ela não diz um texto, tá? Mas eu leio com as informações que eu tenho, com o meu histórico, eu leio aquilo que é. E a cena da Paula, que ela dança, quando a gente coloca lá ela dançando e tem um ritmo, né? O sapateado. Então, começa lento e depois vai se acelerando, vai se acelerando, vai se acelerando, vai se acelerando e tem um ritmo ali e eu leio. A leitura, a peça, ela sempre vai ter uma leitura de acordo com o teu momento. Às vezes você vê uma peça, você fala assim, não gostei. E você vê a mesma peça 3 anos depois, você fala assim, amei, que peça maravilhosa, não sei o quê. A arte tem isso. Vai depender. Então, assim, se você vai numa peça que todo mundo ama aquela peça e você não sente nada, não tenha vergonha, nem se sinta constrangido de dizer assim, não gostei da peça. Porque é o teu momento. É o que ela fala contigo.
sabe? Eu estou dizendo tudo isso por quê? Porque você lê a dramaturgia de acordo com o momento que você está, com o que você acredita, com, enfim, com a tua experiência de vida. Então, eu queria citar essas duas cenas e eu queria dizer, dar um exemplo de como foi um trabalho coletivo mesmo. Porque o Marcelo falou aí, né, que a gente pensou na Andaluzia, aí tem um texto inicial que ela fala assim, ó, esse experimento, né, fragmentado, incompleto, até escrevi aqui, imperfeito. Aí eu escrevi assim, eu não lembro direito, eu acho que eu escrevi assim, um pouco de todos nós. E a Carla foi lá e contribuiu, e escreveu assim, um pouco de cada um, peraí, eu acabei de escrever aqui, um pouco de cada um e muito de todos nós. Então, assim, a Carla foi que escreveu essa fala, e muito de todos nós, mas tinha tudo a ver com aquilo, né? Então, inacabado, incompleto, fragmentado. Um pouco de cada um e muito de todos nós. Era sobre isso, sabe? Era sobre seguir. E se a Luzia, a primeira brasileira, resistiu ao incêndio do Museu Nacional, se Lorca, com a obra de arte dele, ele não conseguiu resistir aos fascistas, porque ele foi morto, mas ele deixou a obra dele como resistência. E esse grupo, com todos os percalços que teve na época da pandemia, sobreviveu e resistiu, era sobre isso que a gente queria falar. Sobre essa resistência, sobre esse continuar. Então, por isso que veio a ideia da Andaluzia. Beleza, vamos abrir aí para as perguntas, fiquem à vontade, quem quiser abre o Vocês podem falar ou no microfone, chat ou no ou manda no microfone, chat. fiquem à vontade. A Natália colocou ali a ação do personagem com referência do texto, né? Sim, nesse caso, como a gente partia de um texto pronto, que era o Bodas de Sangue, a gente sabia que a gente ia fazer um experimento em cima do Bodas de Sangue. Não seria o Bodas de Sangue, mas seria baseado, livremente inspirado no Bodas de Sangue. Então, é sempre com esse respeito ao texto já escrito. Porque é um grande texto, porque tem tem uma qualidade muito grande, e inclusive porque as personagens já estavam distribuídas, mas também a gente tinha que mostrar ali aquela personagem, mesmo que fosse de uma forma crítica, mesmo que não que fosse igual a gente na nossa vida real. Vou dar um exemplo. O Ronaldo citou a cena da Flávia. A personagem que a Flávia fazia era inspirada na personagem da esposa, a esposa do Leonardo, que é uma personagem extremamente submissa. Extremamente submissa. Ela faz de tudo para agradar o cara, ela tem um filho para agradar o cara, ela quer que o cara goste tanto dela quanto ela gosta dele. E a gente sabe que a Flávia, para quem conhece, não é nem um pouco assim na vida real. Então, quando ela apresenta a personagem, ela apresenta com toda aquela submissão, com aquela coisa de repressão em cima dela, depois, mesmo que ela se assuma enquanto atriz e faça uma cena sobre isso, ela faz de uma forma crítica, sempre com referência ao texto do Bodas, que foi o que ela usou como ponto de partida. Tá? Então, sim, é sempre com referência no texto, mesmo que seja para criticar. A Cláudia, acho que vai falar agora, né? Não tem fila, gente? Boa noite, tudo bom, meus queridos? É muito legal todo esse bate-papo aqui, toda essa coisa, né? Eu estou embarcando aí nessa de dramaturgia o ano passado, né? Eu fiz a gente estreou o espetáculo, eu tive o prazer de ter o Ronaldo no elenco num dos dias comigo, chama Clariceando, um experimento cênico-narrativo que é falando sobre a obra de Clarice Lispector e tudo mais, né? E é engraçado que quando a gente faz... Por que eu falei disso? Porque quando a gente está nessa da dramaturgia, a gente realmente quer amarrar. Eu tenho esse raciocínio lógico e ilógico ao mesmo tempo. Gente, olha só que bacana. O Ronaldo me vem falar de Andaluzia. Vocês todos, né? Luzia, que é a brasileira que foi encontrada, que existiu. Nós estamos na resistência. Eu só vou repetir porque eu fiquei encantada. Que nós estamos na resistência... Andaluzia é o lugar de Lorca, e aí vocês colocam as duas lindas lá, a Paula e a Flavinha, fazendo cenas
que tem tudo a ver com o feminino. O Lorca é extremamente feminino, né? Ele fala sempre sobre o universo feminino, todos os espetáculos dele, né? Eu tive o prazer de ler, até quando eu fui prestar banca, né, para a SATED, para tirar meu DRT, eu tive que ler Irma, né? É Irma? Não, minto. Dona Rosita Solteira. Maravilhoso, né? E fala já também do universo de uma mulher que foi deixada e lá. Então, assim, só parabenizar que todos esses signos, né, estavam lá, a gente entendeu, né? Porque às vezes é diferente, é difícil de quando o Dona Rosita, né, Carla? É belíssimo, é belíssimo. Posso fazer a velha. A gente pode fazer a Rosita mais velha, Carla. Aliás, ela é mais velha, né? É lindo o peso. Não vamos entrar no mérito da questão, né? Mas assim, toda essa questão de... Agora eu já me perdi, porque eu sou uma pessoa mais velha e já perdi o raciocínio, mas peraí. Mas vai, essa questão dessa amarração toda, né? Ah, lembrei que às vezes esses signos todos estão na nossa cabeça. Aí chega um crítico, aí começa a perguntar, ou a plateia, aí você começa a explicar. Só que para mim estava muito claro, porque eu já estudei Lorca, né? Eu conheço bem, eu me identifico e blá, 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 blá. Mas assim, só parabenizar mesmo. Eu assisti no dia, fiquei bem encantada e aguardando o espetáculo mesmo. Faz tempo que eu não vejo nenhuma montagem de bodas. Vamos embora. Muito legal. E está sendo muito bom para mim essa coisa da dramaturgia, né? De ver, porque é o que eu falei, é diferente a gente escrever texto para aluno, que é uma dramaturgia também, mas é diferente esse legado que a gente está deixando. Meninos, não querendo se gabar, mas nós estamos deixando um legado, seja um legado ruim, bom. Isso aqui, a gente vai daqui a 20 anos, a gente vai falar, começamos o universo virtual, assim, assado, porque era muito louco, a gente não sabia nem que merda que era. Olha o meu, experimentos cênico-narrativo, porque eu narro história, que eu sou contadora de histórias também, e sou atriz no espetáculo, né? Vocês, um experimento Andaluzia, gente, e é muito legal. Eu tô encantada, assim, pelo universo digital, né? Eu acho que é mais um espaço. A gente, olha só que louco, em vez da gente, né, a gente perder um espaço a priori, perdemos os palcos, cinemas, sets de gravação, não. Porém, a gente adquiriu esse espaço que vai ficar para sempre. Esse espaço que a gente adquiriu agora do audiovisual, ele tá aí, gente, com essa cara de curta que eu adoro, essa coisa maluca. É isso aí. Parabéns. Eu acho que a Cláudia trouxe uma coisa quando ela fala como você tem que usar o meio, né? As ferramentas a favor, assim, você tem que tentar explorar, né? Por exemplo, assim, o texto do Alex, quando ele fala da velhice, tinha um componente assim, a Júlia é a mais jovem do grupo. Então, a Júlia domina toda a tecnologia aqui. Então, ela liga a CAN, não sei o quê, numa facilidade. Enquanto, por exemplo, o Pedro estava assim, onde eu ligo a CAN? A Júlia já tinha ligado o microfone, a CAN, ligado outro. Então, o peso da juventude, digamos assim, apareceu na dramaturgia, sabe? Então, por isso que a cena da leitura, a Carla tem dificuldade, assim, eu não estou ouvindo, aí fala assim, Carla, liga a tua CAN, o teu microfone, porque ele não está ligado. Por isso que o Alex, na cena dele, fala assim, sabe, deixa teatro, sabe? Os jovens que dominam essa E é tecnologia. muito legal, Reinaldo, você colocar isso, que é uma realidade, gente, entendeu? É uma realidade, eu não sabia o que era, eu sabia o que era Zoom, porque eu já fazia um estudo aqui no Zoom. Mas, assim, essa coisa que tu me ensinou, não, Cláudia, espera. A gente ensaiando, né, Cláudia? Então, quando eu aparecer, tu desliga a cam. Beleza, vambora. E um ajudando o outro, e quem não sabia foi descobrir. Ai, gente, é muito legal. E, assim, isso tudo uniu, né? Todo mundo hoje se assiste mais porque está mais cômodo. E nem muita gente não conhecia meu trabalho, veio conhecer. Eu não conhecia tanto o Ronaldo, conheci melhor. Vocês, o Tescom, já acompanho, já admiro.
mas estreitou, entende? Então, eu acho que a gente só teve a ganhar. Eu não estou falando da pandemia que morre gente, não é isso. Eu estou falando do nosso ofício, o nosso trabalho de artista, né? É isso. A Marisa quer fazer uma pergunta, tá? Deixa eu ver se tem mais alguém inscrito antes, Marisa. Só para a gente ver aqui. Não, é a Marisa, a próxima que está escrita. Pode falar, Marisa. Olá, gente, sou eu, sempre a faladeira das coisas. Mas, assim, eu queria falar justamente sobre esse espetáculo, esse experimento Andaluzia, das minhas impressões. Quando eu vi, acho que não sei se foi no Facebook ou no Instagram, lá, Experimento Andaluzia, Pará, acho que a primeira postagem, que não tinha nada sobre o que seria, mas esse Experimento Andaluzia, a primeira coisa que veio na minha cabeça, porque eu sou uma pessoa que tem muito mais de 40 anos, foi justamente a música que você colocou, cantada pela Bethânia. Então, durante dias, ficou aquela música na minha cabeça. Eu estava lavando a louça, a música tocando, trabalhando, a música tocando aqui dentro. E justamente aquela gravação, que é tipo um samba canção, né? Que ela canta mais lento, não sei o quê. Aí fiquei pensando assim, nossa, que legal se essa música casasse com o experimento. Passou. Com o passar do tempo que eu fui lendo as postagens, eu comecei a ficar muito curiosa sobre o espetáculo, porque aí já tinha lá umas dicas da Luzia, né? E eu fiquei super curiosa sobre como é que ia acontecer tudo isso. O Alex postou uma foto um dia, ele dirigindo. E aí ele falou que ele estava ensaiando para a cena dele. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, como que é possível você fazer uma cena ao vivo, né? No Zoom, dirigindo o carro? Gente, que coisa doida é essa, né? Que teatro é esse? Desse nosso mundo, desse nosso momento, da nossa realidade. Gente, eu fiquei mas tão curiosa, eu fiquei assim, até meio obcecada para assistir esse Experimento Andaluzia, porque na minha cabeça veio um monte de coisas, né? Um monte de informações que não eram informações do espetáculo, mas eram informações do estudo do Lorca, era a música da Bethânia, era o crânio da Luzia, era tudo. E aquilo ficou assim, era a foto da Alex, eu ficava pensando, meu Deus, como será? E quando eu vi, eu fiquei maravilhada, eu fiquei fascinada com o espetáculo, porque a cada cena trazia uma sensação diferente, né? Ali na dramaturgia inteira dava para ver que tinha o Lorca, mas dava para ver também que tinha cada um de vocês. Assim, alguns eu não conheço tanto, mas aqueles que eu conheço assim um pouquinho mais, tal. A cena da Flávia, gente, para mim eu fiquei assim, ó, porque é justamente aquilo. Né? Ter um filho, eu tenho uma filha, então ter um filho de parto natural é aquilo, é parir aquela luz, né? Então aquilo, gente, me deixou emocionada e eu fiquei mais emocionada ainda porque a cena foi feita por uma menina, porque ela tem a idade da minha filha, eu acho, que não tem filhos, né? E que não é uma pessoa obcecada por ter filhos, por ser mãe, né? É o oposto naquela personagem. E aquilo para mim foi tão real, aquela representação, né? Foi uma das coisas assim que me chocaram, assim, pelo lado positivo, de ser uma coisa tão linda dentro de uma telinha. Porque aí eu fiquei imaginando como seria aquele no teatro, e eu não sei se no teatro teria aquele mesmo impacto que teve, o impacto visual da tela, né? E vendo esse espetáculo, aí isso respondeu a minha pergunta. É possível, sim, fazer um espetáculo grandioso, muito, muito lindo, entendeu? Ao vivo, entendeu? Em várias partes do mundo, né? Porque do mundo de cada um, e é possível fazer uma cena linda dirigindo um carro, gente. Onde é que já se viu uma coisa dessa? A minha filha disse que eu não consigo mascar um chiclete e atravessar a rua ao mesmo tempo porque eu me confundo, porque eu sou muito atrapalhada. Aí eu fico imaginando, gente, dirigir um carro, fazer uma cena, prestar atenção em tudo, parar no farol, não atropelar ninguém, né? E ainda todos aqueles questionamentos,
né? Pô, da idade, não sei o que lá, e tudo aquilo dentro de um texto. Então, assim, eu estou falando desse mundaréu de coisas para dizer o seguinte, que esse formato, né, que eu tinha um cagaço danado, entendeu? A primeira vez que a gente fez a leitura de texto do nosso grupo de quarta, gente, eu estava tão nervosa, eu suava tanto, e sabe assim, aquele frio na barriga, pior do que estar na coxinha esperando, porque para mim tudo podia dar errado. A internet cair, o celular cair, e um monte de coisa podia dar errado. E agora eu estou vendo que, assim, mesmo com tudo que pode dar errado, no final dá muito certo. Porque eu não sei se as pessoas já estão mais acostumadas com essa tecnologia, ou se, de um modo geral, as pessoas acabam se concentrando mais, porque sabe que por um triz pode acabar aquele espetáculo que é ao vivo. Eu não sei o que é. E isso, assim, não é nenhum demérito para ninguém, mas eu não sei o que é, se as pessoas estão se estudando mais, se dedicando mais, se focando mais. Mas eu estou gostando desse formato. E esse experimento que vocês fizeram, para mim, foi assim, carimbou, assim, é possível, sim, fazer um espetáculo lindo, que transmite assim, um monte de coisa, tem muito. Você coloca o Lorca todinho ali dentro, você coloca a primeira mulher do Brasil, você coloca o feminino, você coloca o feminismo, né? Você coloca questionamentos que as pessoas têm, que nem o personagem do Alex, né? Ou a meia-idade, ou seja, passei 40, sabe? Então, tudo dentro daquele períodozinho de 1 hora, eu acho, e tudo lindo, né? E talvez no palco o espetáculo fosse mais longo, né? E ali concentrado na tela ele ficou divino. O Marcelo tomando o vinho naquela cena final lá falando da mãe, gente, eu chorei porque é uma coisa tão linda, né? Assim, tão poético que você olha assim e fala assim, gente, é verdade, não é? Mas espera aí, mas eu vi ele tomando vinho, ele brindou comigo durante os ensaios aqui. Será que era promessa? Será que não era? Não sei o que, sabe? Então, mas olha, é isso, foi lindo. E esse formato, né? Eu acho que como falou Cláudia, eu acho que veio para ficar assim. Vai ter vacina, todo mundo vai poder botar a cara para fora, ficar sem usar máscara em 2022, se Deus quiser. Mas eu acho que esse formato aqui veio para ficar, porque uma hora ou outra a gente vai querer fazer um espetáculo dentro de casa, entendeu? De pijama vestida com figurino só da cintura para cima. Então é isso, chega, não vou falar mais nada, falei muito. Pronto, vou Queria voltar aqui. aproveitar esse gancho da Marisa, daí já te passo a palavra depois, tá bom, Mônica? Que ela pegou e citou um negócio que eu falei, a gente esqueceu, acho que, de comentar isso. Como ela fala da questão da música, e como o Ronaldo tratou antes dessa multiplicidade de dramaturgias, como a música pode ser uma dramaturgia importante dentro do espetáculo, especialmente quando a gente tem músicas com letra, músicas com voz, músicas que são cantadas e que tem uma letra, e que essa letra vai ser entendida pela plateia. Então, por exemplo, bom, música com letra a gente tem que tomar muito cuidado para que ela não fique redundante, mas ao mesmo tempo ela tem que dialogar com aquilo que está acontecendo na cena. Então, na cena do Alex, por exemplo, que é a cena do carro, em que ele está falando da velhice, ele está falando essa coisa da meia-idade, de se ver mais velho, não sei o que lá. E aí, quando ele para o carro, e aí começa a tocar o Gilberto Gil cantando Não tenho medo da morte, mas medo de morrer sim, qual seria a diferença, você há de perguntar? É que a morte já é depois que eu deixar de respirar. Morrer ainda é aqui. A vida no sol, no ar. Ou seja, você não precisa mais de texto ali. E aí ele olhando a câmera, essa música rolando, ele já falou todo o texto dele, e aquela música está sendo a dramaturgia naquele momento, porque está levando a cena adiante. Ou na minha cena, nesse final, que a Marisa citou também, quando eu pego e contei a história lá da mãe e tal, não sei o que lá, e aí eu vou fazer o brinde, e aí entra a Gal Costa cantando Mãe, que apesar do nome Mãe da música, não é uma letra muito óbvia, é uma letra meio psicodélica, meio esquisita lá, então ela não entrega muito logo de cara. Também não precisa de mais nada, é o ator parado ali na cena, a ação está acontecendo, a música está contendo todo o discurso que você precisa saber,
Ou seja, não há necessidade de palavras ali naquele momento ditas pelo ator, porque a música muitas vezes faz esse papel de dramaturgia. É uma característica dos trabalhos do Ronaldo também. O Ronaldo ele tem bastante isso. Ele, enquanto diretor, ele compreende bastante o poder que a música tem em determinados momentos, né? Às vezes ele escolhe umas músicas meio duvidosas, assim, às vezes é um pouquinho brega, mas ele sabe que ali, em determinado momento, tem que ter uma música, a música tem que ser mais ou menos assim, e aí ele vai guiando a gente descobre juntos ali uma música para suprir essa dramaturgia e levar a cena adiante, né? Mônica, vai lá. Oi, boa noite, gente. Tudo bem? O meu notebook está andando muito porque eu estou com o pé para cima, então não tenho posição, tá? Então, vocês me perdoem aí. Eu até sair do vídeo para não atrapalhar, porque senão eu fico me mexendo, né? Chama atenção aí, tira a atenção da conversa. Então, foi o ano passado, acho, eu vi um filme. Bom, enfim, e alguma coisa aí que eu assisti me despertou, porque se usava o termo dramaturgista. Aí eu fui pesquisar, né? Porque eu falei, pô, qual a diferença, né, entre dramaturgo e dramaturgista? E aí, enquanto a gente conversava, eu resolvi buscar, porque eu lembro, mas eu não ia saber me expressar direito. Eu lembro assim, eu entendi, mas eu não ia saber explicar. Entenderam, né? E aí eu encontrei que vem de dramaturg, que é alemão, né? É um termo que veio do alemão, da Alemanha lá. Eu achei muito legal, porque aqui em algum lugar, e o que vocês falaram, né, que era uma coisa que foi essa diferença que eu vi, foi num filme mesmo, que era essa diferença, que aí o dramaturgo é o cara que escreve, né, e aí o dramaturgista seria o cara que faz esse texto virar, na verdade, um espetáculo de verdade, né, com todos os seus elementos. E aí, eu dei uma pesquisadinha, e eu achei muito bonito, então eu queria, na verdade, dar uma pequena contribuição, assim, né, porque é uma questão, na verdade, teórica também, né, e eu li bastante, porque eu fiquei interessada na época. E aí ele diz assim que inclusive tem um dramaturgo ou dramaturgista de gabinete, tem dramaturgista de cena, é muito louco o negócio, né? Então ele vai se desdobrando de mil maneiras. Eu achei muito bonito, eu queria só dizer para vocês, então, que o trabalho que vocês fizeram, que o Ronaldo fez, que para mim isso ficou muito claro, foi a dramaturgia do espaço, né? Dos fatos, quando consegue alinhavar tudo. Cada um fez dramaturgia da sua luz, né? Também do seu espaço, e todas esses pequenos trabalhos de dramaturgia, onde cada um foi dramaturgo e dramaturgista, porque escreveu o seu próprio texto. É isso? Eu sou uma boa aluna? É isso mesmo. Pode seguir. Então, e aí eu tô olhando aqui porque eu achei muito bonita essa coisa que ele diz, que é o seguinte, né? Quando se diz essa dramaturgia do palco, tal, a luta é uma composição de elementos funcionais e estruturais em si que viram narrativas em seu tramar-se e podem, em certas ocasiões de cena, substituir a narração por palavras e ações e narrativamente integrando-a, não somente reforçando, enfatizando e enquadrando, integram-na, portanto, levando a história adiante. Um desenho arquitetônico preciso, então, permite não somente ler, mas também habitar a cena que ajudamos a construir. Eu gostei muito porque, assim, como todo mundo já comentou, eu fiquei completamente apaixonada pela montagem que foi feita, né, pelo estudo. Fiquei apaixonada e achei fantástico a linha condutora. Botar a Luzia, a nossa Luzia,
conversando com Andaluzia e fazendo esse fio onde todo mundo ficou assim, né? É uma linha condutora onde está todo mundo engajado, parece um organograma. Ficou muito lindo. E aí eu olhei isso e falei, poxa, eu preciso compartilhar, né? Porque eu achei que ficou, que diz muito, que diz, na verdade, exatamente o que eu vi ao assistir. Né? Obrigada, era só isso. Oh, Mônica, eu acho que você foi maravilhosa quando você aprofundou e falou da dramaturgia do espaço, da luz. É exatamente isso. Você foi perfeita, contribuiu de forma relevante. A gente só tem a agradecer essa contribuição. E dizer assim, por exemplo, ó, claro, né? Aí veio a ideia da Luzia, né? E aí você coloca assim para o grupo. Então, assim, é muito louco. Ontem eu falei assim, nessa coisa da direção, né? Que a cena se resolve, mas às vezes você precisa convencer, usar de elementos, de usar de procedimentos para que as pessoas, quem está no processo, entendam aquilo. Porque não é fácil você chegar e dizer assim, ah, não, o fio condutor vai ser Luzia. Hã? A gente está vendo Lorca, as nossas materialidades, e vai ser a Luzia? Como assim? Você está louco, não sei o quê? Mas é fundamental o papel do Marquinho para a escolha disso, porque na materialidade, porque olha, gente, eu vou falar um negócio, as nossas materialidades davam outro espetáculo. Ontem, quando eu falei de como a gente se transformou, eu acredito, né? Eu falo de mim, que eu saí transformado, eu agradeço muito a esse processo, e eu acredito que o grupo também se transformou. Não foi um processo fácil, sabe? Caiu a ficha para mim nesse processo que o Marquinho, ele já foi protagonista de muitas encenações da Tescom, mas que nesse processo, eu, diretor negro, o Marquinho, ator negro, e eu não estava dando voz para ele. E ele me respondeu isso na cena, na materialidade dele. Então, na materialidade dele, a provocação foi tão fulminante para mim que eu falei assim, foi uma noite quente essa noite, inclusive. Falei assim, meu Deus, como é que eu, assim, um diretor negro, como é que faz isso? E quando ele veio com aquela imagem linda dele, que ele propôs lá no início, na hora veio para mim a imagem da Luzia. E aí vinha discussões, e aí, enfim, veio isso. Então, assim, é um trabalho absolutamente coletivo, do qual eu me orgulho, assim, demasiadamente. Não é uma unanimidade o trabalho, mas eu me orgulho. Nossa, eu vou falar, a Marisa, quando estava falando, eu fui me emocionando, inclusive, porque, assim, vai passando na nossa cabeça todo o processo de criação, todas as discussões que nós fizemos enquanto grupo, enfim, enquanto indivíduos, né? As contribuições e os amadurecimentos que foram surgindo e o quanto a gente teve que se mostrar, né? E a gente se mostrou no virtual, isso que é o mais louco. Acho que a distância foi que permitiu que a gente se mostrasse tanto, sabe? Nesse processo que a gente teve. Então, hoje eu acho que nós somos artistas, depois desse processo, muito mais, não sei se maduros, enfim,
mas muito mais loucos, talvez, né? Enfim, é isso. Assim, eu me emociono, porque foi bastante transformador esse processo. Mais alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Está aberto para Eu vocês. Seria possível falar algo que me ocorreu? Eu não tenho gostado. Não tenho... Alô? Oi, acho que está Tá travando chegando um a pouquinho voz? para a gente, mas pode tentar falar. Em certo momento, o Marcelo falou que para vocês é hora de criar. Hora de criar. Em 82 ou 83, eu aprendi a teatro com Reinaldo Puebla e Pamela Duncan. Numa pequena sala lá da Doutor Villanova, que lá é bairro é uma mistura de bairros em São Paulo. Na parte de baixo é o Teatro Anchieta. E tem o Sesc também. E a TV Cultura foi fazer uma entrevista com a gente lá. E me colocaram para falar alguma coisa. A única coisa que ficou da entrevista que fizeram comigo foi: o homem cria, portanto existe. Só isso. O homem cria, portanto existe. Aí a gente pode pensar que a palavra criar é direto com o que o Marcelo falou, hora de criar. Mas se vocês verem o Instagram de vocês de outro dia, com a foto do Garcia Lorca, duas pessoas curtiram o que eu escrevi. O Ronaldo e alguém que responde pelo perfil do... Coloquei lá: o teatro é a poesia que se levanta do livro e se torna humana. O teatro é a poesia que se levanta do livro e se hace humana. Eu me lembro de falar isso na aula de teatro e a Pamela gostar. Então, aqui a gente junta, talvez, o que eu falei agora há pouco com o Alex, de um cara chamado Jorge Luis Borges. O Jorge escreveu um poema chamado El Hacedor, o fazedor. Então, o poeta é o fazedor. O ator tem que ser o fazedor. O criador tem que ser um fazedor. Tem que fazer poesia que se levanta do livro e se torna humana, o teatro. Não sei se eu consegui juntar os dois, o Borges com o Lorca. A tentativa é essa. Há uma conversa muito bonita do Décio Pinhatari com o Abujanra, com o Antônio Abujanra. E o Abujanra pergunta para ele por que o Décio insistia em ser didático. Eu acho que cada um de nós tem que ser didático, tem que explicar o porquê que está utilizando tal palavra e tal estrutura e tal conversa. É isso. É uma tentativa de explicar. Muito legal, muito boa a sua contribuição para a gente. Alex, queria falar? Fez algum sinal aí? Então, acho que tem alguém querendo que o Marquinho fale da experiência dele com o espetáculo. A Sandra perguntou, né? Marco, você viu a pergunta aí? Eu vi. Então, responda. Como a Luzia mexeu comigo. Primeiro que mexeu que eu tive que ficar careca, né? Agora que está começando a crescer, mas foi a primeira mexida no restinho de cabelo que eu tinha, o restinho de chumacinho que eu tinha aqui na frente, já se foi. Mas essa provocação, ela veio com... Dentro das pesquisas que nós estávamos fazendo no início, o Ronaldo veio com uma música que tinha o nome Andaluzia, né? Só que diferente da região do Lorca, que é Andaluzia tudo junto, era Andaluzia, era um samba do João de Barros, né, Rô? E ele falou: propõe o que você quiser, propõe, você está livre. Eu tinha pedido assim: me passa alguma coisa que eu quero construir, eu quero montar, estou com vontade. E ele colocou isso e eu juntei, né, a questão de como a gente estava vindo bem nesse início ainda da questão da Luzia, de trazer a cabeça da Luzia, trazer essa referência toda que já foi falada. E eu fiz o meu primeiro experimento. E nesse experimento, além dessa coisa da negritude, dessa resistência que a Luzia teve, eu também trouxe uma das coisas que eu acredito muito, que é da religião africana, né? Os ritos africanos, a dança, o corpo, né? Toda aquela parte cultural, histórica e religiosa dos deuses africanos. E eu trouxe uma referência
também, principalmente da questão do Oxumaré, pela questão de dança, pela questão de corpo, figura em si, e fui juntando uma coisa na outra. Era um samba do crioulo doido mesmo, gente. Só que acabou funcionando, né? Algumas coisas funcionaram, e a partir daí que a gente pegou o link, e daí a gente foi aprofundar mais na questão da Luzia, e eu já direto propus isso para a minha materialidade. E daí nós começamos a entrar na onda das materialidades. Eu queria fazer isso, eu queria trazer essa referência, eu queria raspar a cabeça, eu queria fazer esse ritual, né? Essa coisa mais ritualística junto com a personagem Luzia, com toda essa referência, que ela tem com toda a nossa referência de grupo também. E depois disso tudo, a gente foi criando, chegamos lá na figura, e de fato me deixou muito orgulhoso por toda essa construção, por todo esse conhecimento, por toda essa verdade em assumir essa negritude que também tem dentro de mim, que faço parte desse grupo, né? Me fortificou cada vez mais em relação à minha cor, à minha careca. Todo esse processo aumentou muito a minha visão quanto fazedor do grupo, quanto ator, criador. Isso foi muito bacana. É isso. Quem me respondeu aqui? Alguém escreveu alguma coisa? Ah, não, o Ronaldo falando que era só para falar porque mudou em mim, que era só o que interessava. Não é isso. Careca já ia muitas coisas. Não, mas assim, mudou assim, essa minha visão em trazer mais, em me rasgar mais pela questão da negritude, de trabalho de ator também, enfim, gente, são todas coisas. É isso, deu para responder? Não deu? Se não deu, me fala, gente, que eu formulo outra resposta. Inclusive, eu quero propor uma coisa para a Carla, que a Carla é a nossa coordenadora pedagógica aí da escola, tudo, né? Eu acho que a gente poderia abrir, Carla, uma proposta que eu vou fazer, vão me matar, as materialidades. Eu acho que, por exemplo, fazer uma amostra das materialidades seria uma coisa bastante instigadora lá no canal do YouTube, porque assim, eu acho que a gente está falando disso, e quando a gente está compartilhando o nosso processo, pegando a fala aí do moço que a gente não vê sobre a criação, tudo, né? Ontem, não tem hora da criação, assim, é hora da criação, assim. A criação, ela é inerente ao trabalho do ator, ao trabalho artístico. Tadeu, desculpa. Ela é inerente ao trabalho artístico. E ontem eu citei um livro da Anne Bogart, A Preparação do Diretor, onde ela fala, tem uma coisa maravilhosa, que é assim, o ato criativo, ele é irracional. A gente não cria... depois a gente racionaliza, quando o Marco fala assim, a minha era caótica, bagunçada, sei lá, que ele falou da materialidade dele, o ato criativo ele tem um componente de racionalidade. Como é que, eu falei aqui para vocês, o nome Dinamarca levou para a Andaluzia, que me fez lembrar do samba do João de Barro, Andaluzia, que levou a imagem do Marquinhos. Então, assim, não teve um pensamento assim, vou pegar o Dinamarca, assim, assiste Dinamarca, não sei, entende? Então, assim, o ato criativo, ele é irracional. Aí depois a gente faz a metodologia, né? É como, por exemplo, assim, as criações, primeiro, o movimento artístico não surge primeiro na academia, na universidade. Ele surge espontaneamente. Aí depois alguém vai lá, estuda aquilo ali, cria uma metodologia e ele vira acadêmico. Mas é muito... não lembro assim, de nada que surgiu na academia para a manifestação. Foi o contrário. A academia estudou uma manifestação e procedimentalizou.
Então, era essa contribuição que eu queria falar sobre a criação, sabe? E ela é contínua. Outra coisa, a gente fala assim, esse espetáculo está pronto. Nunca está pronto, assim, durante a temporada toda, o espetáculo vai sofrer, você vai pensar, nossa, eu poderia ter feito diferente, hoje eu sou outro. Enfim, a criação, ela é contínua para o artista. Olha, eu queria só falar que nós vamos ter um encontro, né, as mulheres, vamos falar da dramaturgia feminina dentro desse processo. Então, eu, a Flávia, a Júlia e a Ana Paula, e nós vamos apresentar as nossas materialidades, as nossas referências, o nosso balaio já para vocês. Então, quem participar é na quinta-feira nossa, né? Então, já vai assistir um pouquinho do que foi, como é que a gente começou a fazer esses balaios de referências, essas materialidades. E aí vocês que já estão acompanhando, que assistiram também, vão perceber assim o que ficou dessas nossas referências para o espetáculo, o que não ficou, mas que está envolvido por nossas atuações lá também, nossas escolhas finais. Então vai ser interessante que vocês vão poder assistir como foram essas construções, as defesas que a gente fez dessas personagens, tá bom? Vai ser bem legal. Muito bom. Mais alguém gostaria de perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Microfone aberto também para vocês. Fiquem à vontade. É um ato irracional, não sei se quer dizer ao mesmo tempo eu não procuro, eu acho, que é atribuído ao que é atribuído ao Picasso. Eu não procuro, eu acho. I do not seek, I find. Eu não procuro, eu acho. Ou seja, parece que não tem um processo, mas é o encontro de alguma coisa. Não sei se foi isso. Eu não procuro, eu acho. É isso sim, é exatamente isso. Então, aí, alguém perguntou alguma coisa aqui, senão aí eu vou me metendo e vou... Ah, tá, dramaturgia feminina. Então é assim, hoje era ontem foi sobre direção, outra sobre dramaturgia. A Mônica, Mônica que falou, que contribuiu brilhantemente. Então, a Mônica contribuiu bastante para esclarecer para a gente essa questão de dramaturgia, texto, dramaturgo, enfim, dramaturgista. Então, aí eu queria falar um negócio que tem mais a ver, eu acho que tem a ver com dramaturgia, mas tem mais a ver com direção. Ontem eu falei aquela coisa da dança, mas geralmente, quando eu começo um processo de uma peça, eu tenho uma música. Mesmo Marcelo dizendo que as minhas músicas são bregas, toda a escolha de música parte de uma. E eu vou citar todas. Porque como... não é brega nada, para. Então, vê só. No Nó na Garganta, eu tinha a música Come and Done, do Duran Duran. Então, essa música, ela era toda a sonoplastia partia dessa música. Eu sabia que essa música estaria. E aí, o Dario foi o sonoplasta, eu disse assim, esta música aqui, ela é a norteadora de toda a paisagem sonora da peça. No Meu Deus, que o dramaturgo foi o Marcelo, eu tinha uma música da Janis Joplin. Não é Cry Baby, esqueci qual é. Maybe. Então, eu tinha Maybe, e eu disse assim, olha, é a partir desta música que toda a paisagem sonora da peça vai se desenhar. No Andaluzia, eu tinha o samba do João de Barro, o Andaluzia. Então, assim, eu não sei por que isso. Ontem, quando eu falei também a coisa da dança, no Agente também, era uma música da Marina. Então, ontem a Marisa perguntou sobre estilo, não sei o que, sobre assinatura. É muito mesmo sendo, por exemplo, outros sonoplastas, as sonoplastias da minha peça, elas têm uma característica peculiar, se vocês assistirem todas elas, entendeu? Não sei se é por causa dessa escolha, dessa música base, todas as outras são satélites dela, mas se você assistir toda a minha obra de peças, você vai perceber
que tem um estilo ali na sonoplastia, tem uma assinatura. E a sonoplastia é feita por outra pessoa, mas quem diz assim, é essa mesmo, sou eu, é o diretor, sabe? Porque é o que a gente falou da dramaturgia aqui. Então, como é bacana entender esse conceito de texto, dramaturgo, dramaturgistas, para todos nós aqui que produzimos peça, que criamos cenas, entende? Então, assim, esses conceitos são conceitos, assim, fundamentais para você entender, porque você fala assim, né, como eu disse ontem, sobre o que é que essa cena fala. Quem é o protagonista dessa cena? Em qual momento desta cena cabe uma música? Então, tudo isso é dramaturgia. O Marcelo falou uma coisa assim, o Ronaldo consegue identificar assim, onde vai ter uma música. O diretor, no geral, é assim, sabe? Ele fala assim, aqui nessa fala cabe uma música. Por quê? Porque você quer trazer uma reflexão, você quer trazer uma conexão com o público, você quer criar uma dramaturgia que não é textual. E de como essa releitura, porque o que o Ronaldo está falando aí, na verdade, é você fazer uma releitura de coisas que já existem, reagrupando de formas diferentes, e como isso vira uma dramaturgia. Então, sei lá, por exemplo, pegar um poema do Garcia Lorca, colocar junto com essa gravação da Bethânia cantando Andaluzia, e uma imagem de uma releitura da pintura do Portinari. Sim, são três coisas que já existem. O poema já existia antes, a música já existia antes, a imagem já existia antes. Mas quando você coloca as três coisas juntas, você está fazendo uma releitura, você está criando uma dramaturgia nova, porque você está misturando signos que até então não estavam sendo misturados. E isso faz com que a cena vá para frente, né? Pelo menos essa é a ideia. Fala, Mônica. Eu vou falar o que eu escrevi. Porque, assim, na verdade, o ato criativo não é mesmo racional, mas ele acontece a partir de uma racionalidade, porque você tem um problema para resolver, né? Você precisa construir um projeto. E aí, a partir desse problema para resolver, o seu cérebro começa a buscar soluções. E aí, às vezes, você resolve dormindo, né? Você tem um sonho, acorda e... Mas isso sempre vai acontecer a partir do repertório, que eu não vi o encontro ontem, mas com certeza isso só vai acontecer a partir de um repertório do artista, né? Então, ele acontece num lugar que não é o lugar da racionalidade, né? Assim, vou fazer... Mas ele aparece a ideia criativa, mas ela parte de um processo racional, porque você precisa resolver um problema, precisa achar uma solução para aquele projeto, e depois ela volta para o racional quando você elabora, então, racionalmente, como que vai ser esse trabalho, que linha que eu vou seguir, e etc, etc. Era só isso que você foi falando, eu fui pensando nessa ponte que há. Se a gente não bota a cabeça para trabalhar numa determinada coisa, a ideia também não vai aparecer do nada. Às vezes aparece, né? Tem gente que é muito iluminada e a ideia aparece. Mas depois você tem que contribuir, depois você tem que construir a materialidade no sentido da dramaturgia, no caso aqui, né? Você vai ter que construir a partir daquele momento criativo, que é um momento mesmo, né? É isso. Mônica, você falou a palavra exata ontem, que eu falei muito sobre o diretor ser culto, mas é ter repertório. Eu acho que você usou a palavra exata para explicar isso que eu falei muito ontem, né? Que o diretor precisa ser culto. E ser culto é ter repertório. E como é que você tem repertório? Vendo filmes, lendo livros, assistindo série, a vida lá fora, conversando com as pessoas. Enfim, a palavra exata é essa, pessoal. É ter repertório. E a maioria dos... Pode falar.
Não, eu concluí já. É porque a maioria desses autores que se debruçam sobre o processo criativo, sobre criatividade, eles falam justamente isso que a Mônica falou. Então, eles estabelecem, geralmente, 4 estágios para essas ideias criativas, né? O primeiro é da pesquisa. Então, se eu quero montar sobre Lorca, eu vou pesquisar tudo sobre Lorca. Eu vou saber quem ele foi, o que ele montou, quando que foi, por quê, qual é a forma, vou pesquisar tudo. É um processo racional esse. O segundo passo é você esquecer isso. Então, se você está com um problema, eu não estou conseguindo, sei lá, dar o título para a peça, você esquece isso. Você já pesquisou tudo que você tinha que pesquisar, vai fazer uma outra coisa, você vai dar uma volta na praia, vai jogar bola, vai fazer alguma coisa, porque aí o subconsciente vai trabalhando enquanto você está fazendo outras coisas. O terceiro estágio é o estágio da iluminação, que é quando vem a ideia. Então, você está no meio de um jogo de futebol e você tem a ideia. Ou você está vendo Dinamarca e aí você tem a ideia do Andaluzia. E o último estágio é o estágio da adequação, que é você verificar se a ideia que você teve na iluminação corresponde à necessidade que você tinha, né, de resolver aquele determinado problema. Então, é exatamente isso que a Mônica trouxe para a gente. Mais alguma coisa? Alex quer falar mais alguma coisa? Ronaldo quer falar mais alguma coisa? Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Ou a gente já vai se encaminhando para o final, para os avisos finais? Teve um dia em que o Nelson, ele colocou no Instagram dele um alicate laranja chamado Alex. Portanto, está dado tudo aí. Era um alicate laranja chamado Alex. Portanto, ele está fazendo uma citação clara a Clockwork Orange. Então, eu achei muito legal isso, que às vezes a gente tem que pensar, buscar ali o que é que a pessoa está falando, o que é que ela está brincando. Afinal de contas, teatro é play. É uma brincadeira, é um jogo. É muito bom você falar isso do alicate. No espetáculo Andaluzia, não Andaluzia não, no espetáculo Interditos, que eu fiz a dramaturgia e o Nelson dirigiu, a gente era, enfim, em cima das rubricas do Nelson Rodrigues, tinha tem a cena, ai gente, agora eu esqueci a peça, não sei se é acho que é o Boca de Ouro, que o Boca de Ouro acho que mata as pessoas, acho que é isso. E a gente estava lá no impasse, como é que resolvia isso? E aí tinha uma Rocan no cenário. A gente estava usando a Rocan. Rocan, todo mundo sabe o que é Rocan? É o que serve para, gente, grampear. Aquele negócio que grampeia assim no chão. Grampeia madeira. Isso, grampeia madeira, Rocan. E as Rocans viraram as armas simbólicas, né, metafóricas da violência, enfim. Então, é porque ele falou do alicate aí, da laranja, e a Rocan era laranja, aí eu lembrei na hora. Então, assim, há que se ter repertório para pensar que uma Rocan pode simbolizar uma arma, sabe? Pelo como você pega ela, quando você Então, assim, é muito legal esse processo, essa expansão no ato ali da criação. Isso, eu acho importante registrar isso. Gente, olha só, como esses atores do Grupo Tescom, eles são malucos e incríveis. Porque, assim, começam a estudar Lorca, e aí fazem um trabalho online, dirigido por mim, um experimento, estudam e descobrem Portinari, a gente vai na Luzia, enfim, e agora a gente vai ter que zerar tudo isso para um novo trabalho com um novo diretor, que vai vir com uma proposição completamente diferente, inesperada. Então, assim, realmente, esse grupo é um grupo maluco, é um grupo muito vivo e muito incrível para embarcar nessa insanidade. Mas são todos, é maravilhoso, né? São todos os méritos. Então, eu queria registrar esses atos de loucura desses artistas, que
A outra já tá louca ali, a Carla. Que vão embarcar na cabeça de um outro diretor, e vão pensar assim, ai, não, isso aqui é do Experimento, não, isso aqui é do Lorca. Ou seja, tá todo mundo lascado, para não dizer a palavra que eu não posso falar. Começa com F. Muito bom. Só entendi que o Ronaldo chamou a gente de doido. Alex, quer dar algum recado final? Vou dizer para todo mundo que esteve aqui presente na discussão que vai ter uma oportunidade de convidar os amigos, os inimigos ainda, algumas oportunidades para assistir ao espetáculo, para assistir novamente ao espetáculo, depois e antes da gente zerar tudo, porque a gente vai apresentar ainda o Experimento Andaluzia algumas vezes. O calendário vai ser divulgado aí nas redes sociais, eu não estou com ele aqui, mas já existe, certo? La Magnânima quer falar alguma coisa para finalizar? Não, La Magnânima fez com o dedinho que não. Então, gente, muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Alex. Obrigado a todos os professores, ao grupo, aos alunos, ao público em geral que esteve aqui com a gente. Foi um prazer estar aqui com todo mundo. Acompanhe a programação, gente. Tchau, tchau. Beijo para vocês. Tchau, Marcelo. Tchau, Janete. Tchau, gente. Ronaldo. Até Tchau, amanhã. Sandra. Tchau, Marisa. Tchau, Vinícius. Tchau, Mônica. Tchau, Vitor.